imagine a seguinte situação. Você tem 2 remédios que são, por exemplo, aprovados para a Anvisa para a cura de uma doença. Vamos supor que essa doença seja extremamente dolorosa e que você quer usar o remédio que traga a cura mais rápida. E você tem os 2 remédios aprovados pela Anvisa e um custa R$100 e o outro custa R$120. E você precisa comprar um grande lote desse remédio, por exemplo, para atender uma cidade, uma grande prefeitura. Então você resolve testar esses remédios. E você sabe, já que os 2 remédios fazem efeito, mas o que você quer saber é quantas horas o remédio leva para fazer efeito. Então, se um remédio ele custa mais, mas ele faz efeito mais rápido, eu não me importo de pagar um pouquinho mais, já que, como eu disse, é uma doença bastante dolorosa. Então você faz experimentos, né? Você tem aqui os grupos, os remédios A e B, e você tem aqui as observações. As observações são pessoas que usaram o remédio. E você, claro, que observa de uma forma natural que existe uma variação nos resultados, que a gente pode ver a média dos resultados aqui embaixo. Então, para o remédio a média da variação foi de 7,75. Para o remédio B, foi de 6,87. Bom, a gente já constatou que existe uma variação e que o remédio B, o remédio B, que é exatamente o que custa mais caro, pela a minha coleta de dados, ele tem um efeito mais rápido. Agora, a pergunta é, primeiro, essa variação é significativa? Essa variação entre os remédios, essa variação ocorre entre os remédios, ou ela é dada a variação entre as observações? Ela é fruto do acaso entre as observações, as pessoas do mesmo grupo que tomaram o remédio. Porque a reação das pessoas ao remédio, obviamente, não vai ser a mesma. Mas como a gente vai saber se ela está, de alguma forma, sofrendo influência do remédio? Existe diferença entre esses grupos? Ela não seria simplesmente em função do acaso? Então a gente sabe já, né, a gente está no 3º módulo de estatística, a gente sabe já que eu simplesmente olhar ali os resultados, e eu não posso simplesmente concluir que esse remédio é mais eficiente e gastar alguns milhões a mais nele. Eu preciso verificar se essa variação é significativa, se essa variação é entre os remédios e se ela não é entre as pessoas que usaram o remédio. Então, aqui a gente tem uma variável independente, que são os remédios, e a variável dependente, que são as observações, as pessoas que usaram o remédio. Quando eu quero fazer esse teste entre 2 elementos, no caso aqui com 2 remédios, né, eu tenho 2 grupos, eu posso usar um teste T de Student. Né? Então o teste T de Student ele vai me servir para comparar 2 grupos. Então o teste T de Student ele nada mais é do que um teste de hipótese, e ele vai comparar as 2 médias para ver se há uma variação significativa entre as médias ou não. Essa variação é simplesmente em função do acaso dentro dos membros de cada grupo. Para mim executar um teste T de Student, você tem alguns pré-requisitos. Então as 2 populações são independentes, elas não podem uma influenciar a outra. A variável dependente ela é normalmente distribuída e a variância entre as 2 variáveis é aproximada, entre as 2 observações, né? Entre esta e esta. A variância entre elas é aproximada. Então esses são os requisitos para você executar um teste T de Student. Então o teste T de Student é útil para comparar 2 populações. Mas e agora se você precisa
por exemplo, comparar 3 ou mais medicamentos. Você tem 3 ou mais medicamentos que são comprovadamente eficientes para aquela doença. Então a gente vai ver que para este caso, quando você tem mais de 2, você não consegue usar o teste TED-Student. Ou não é recomendado que você faça o teste TED-Student. Você vai então usar uma análise de variância ou ANOVA, que a gente vai ver na próxima aula.